O Pod Católico de hoje nós vamos entrevistar um amigo leigo da nossa Igreja Católica. Eu falo que aqui no Pod Católico a gente está sempre trazendo não só nossos padres e as comunidades, mas também os leigos, tão importantes, sempre muito importantes na nossa caminhada de igreja. E hoje eu vou conversar com um amigo que é o Marcelo Vitor, da paróquia São Bernardo, que fica lá na região norte de Belo Horizonte, no bairro São Bernardo, ali do lado do bairro São Tomás. E ele tem uma caminhada bonita, vários movimentos ele participa da nossa igreja e é uma chave primordial para a vida paroquial lá da Igreja São Bernardo. Tudo bem, Marcelo? Que alegria, professor Wendel, estar aqui juntos, né, nesse podcast. E não vou deixar de demonstrar, né, a minha ansiedade, né, em estar participando aqui do seu lado. É um prazer, obrigado pela acolhida de todos, fui muito bem recebido. E vamos lá, ver se a gente consegue contribuir de alguma forma aí. Com certeza, Marcelo, vai contribuir muito e aqui você fica à vontade, porque o intuito aqui do podcast é falar mesmo do coração, aqui não temos uma pauta definida, então nós vamos contar um pouquinho da sua história, né? Depois falar dos movimentos que você participa, Sim. E eu sei que você participa do Terço dos Homens, esse movimento que está alastrando o Brasil afora e que aqui em BH é um movimento muito forte, nós vamos falar dele, e por fim nós vamos falar do diaconato, o diácono permanente, que a nossa arquidiocese está incentivando e valorizando muito os leigos a buscarem esse caminho de diácono. Mas vamos começar da sua infância. Você é natural aqui de Belo Horizonte? Como é que é a sua história com a Igreja Católica? Desde criança você já é apaixonado com a igreja? Como é que é isso? É isso aí. Então vamos lá. A minha paixão pela igreja começou diante da minha mãe, né? Uma senhora que veio do interior de Minas Gerais, lá para as bandas de São Paulo, divisa com São Paulo, e veio para cá com meu pai. Quando assim, chegando aqui, com 5 anos de idade que eu tinha, meu pai veio a falecer. E minha mãe teve que se desdobrar para cuidar de 3 filhos. Não tinha profissão, foi ser cozinheira, faxineira em várias ocasiões para poder educar os filhos, né? E assim a gente conseguiu, entre muitas lutas e dificuldades, rompendo em fé. E graças a Deus, graças às orações de minha mãe, eu tenho certeza que hoje nós somos felizes, os nossos 3 irmãos, né? Cid, César, que acompanham a família Vitor. Que coisa boa. Então, é uma caminhada de muita fé, né? Inspirada aí pela sua mãe, Muita que luta. teve que construir ali, criar os 3 filhos, né? Mas a oração foi fundamental. E aí a paixão vem realmente do exemplo, né? É uma mulher de fé, foi uma mulher de fé que deixou a marca ali para vocês e você seguiu, né? Seguiu esse caminho da nossa igreja e hoje está aí, né? Servindo lá na paróquia São Bernardo e há mais de 50 anos que você mora lá, não é isso, Eu Marcelo? tenho 54 anos que eu trabalho, né? Quer dizer, minha idade é 54, né? Mas desde 14 anos, assim que eu crismei, eu continuei e não saí mais da evangelização, sempre trabalhando na catequese, né? E as pastoral do batismo e assim, consequentemente, várias outras. Que bacana, isso é fundamental. Eu falo que nossa vida de leigos, né, ela é importante porque ali é que a gente vai construindo nossa casa, vai construindo nosso alicerce, é servindo aos movimentos das paróquias, como você tem feito lá na paróquia São Bernardo, né, passando por várias pastorais, e eu sei que você é muito forte no Terço dos Homens. Me fala um pouquinho como é que está esse movimento lá na paróquia São Bernardo e como é que é? É muito gratificante você estar ali sendo realmente um seguidor de Maria, porque é bacana, né? Um movimento muito interessante da nossa igreja. É um dos movimentos que mais cresce no país hoje, né? Que é o Terço dos Homens. Eu tenho uma alegria. Quero desde já mandar um abraço aí aos nossos irmãos, né? Marianos. E a gente vem trabalhando e agora de uma forma muito bacana, né, que as mulheres estão se chegando e rezando com a gente, né, no Terço dos Homens. Então, hoje na paróquia São Bernardo, né, a gente tem lá cerca de 50 membros todos os dias rezando o terço. Né, todas as terças-feiras a gente reza o terço, mas nós somos uma equipe de 70 homens para mais, né? E ali a gente faz a reflexão da palavra, além de rezar o Santo Terço.
Que bacana. Tem um outro movimento também que você participa, né, Marcelo, que é o movimento de casais. Como é importante o casal seguir nessa firmeza da igreja, né? E principalmente nos dias de hoje, né, gente? Que o casamento se tornou tão banal para algumas pessoas que perde o sentido do sacramento, né? De você juntar outra pessoa para que você possa construir juntos a caminhada de fé que a gente acredita demais, né? Nós que somos da igreja acreditamos nesse sacramento. Como é que é poder contribuir formando outros casais, né? Sendo inspiração e luz para outros casais, Marcelo? Nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? Hoje eu tenho 27 anos de casado, faço de 18 de julho, 27 anos de casado com Marli, na qual nós temos 2 filhos, o Caio e a Maria Eduarda, que são a razão do nosso viver, né? E a gente, por esse amor aos filhos, a gente luta para que todos os casais, eu sempre falo com eles que eu gostaria que eles fossem e sejam pelo menos 1% felizes o quanto eu sou ao lado da minha esposa Marli, né? Onde a gente ali prepara os noivos da paróquia de São Bernardo para a vida matrimonial. E como é Muito bom. importante, né, Marcelo, essa preparação dos noivos, né? Eu, na minha caminhada, pude contribuir em vários momentos do concurso de noivos e é bom demais você estar ali, né, levando esse exemplo, que é o exemplo que você vive, que, né, aí quase 30 anos, né, de vida já matrimonial, com filhos maravilhosos, e não tem nada melhor do que você ali falar do coração, falar do que você vive realmente, né? Essa é a nossa fé. A Igreja Católica, a gente prima muito por isso, né? Sempre incentivando ali a formação dos noivos para que quando eles cheguem ali no altar para receber o sacramento, que eles já chegam, que eles possam chegar já conscientes, né, com essa formação do que é esse sacramento, principalmente nesse mundo que as dificuldades são tantas, né, da efemeridade e que muita gente vai perdendo esses valores. E lá a paróquia São Bernardo é uma paróquia tão tradicional em Belo Horizonte, né, Marcelo? Ali tem um povo tão acolhedor. Eu tenho lá, passou por lá um grande amigo meu, seminarista Felipe, né? Deixou ali um trabalho, Agora né? Diácono Felipe, Diácono né? Felipe, né? Então, Isso. como é que é para você servir assim há tanto tempo, né? Mais de 40 anos, servir na mesma igreja? Você olhando para trás nessa caminhada, o que que você pode dizer para a gente? Ô, Wenders, é um lugar que eu me realizo, é onde eu fico feliz em estar com aquele povo, em viver a vida deles, em viver com eles, tentar ensinar um pouco. Ser exemplo, às vezes a gente fica até meio receioso em dizer essa palavra ser exemplo, o que não deixa de acontecer, mas é uma alegria muito grande em estar ali naquela comunidade, né? Temos padres maravilhosos. Hoje lá nós somos dirigidos pelos padres sacramentinos de Nossa Senhora, que eu quero deixar meu abraço, que é o padre Antônio Canuto, que é o nosso pároco, né? E o nosso vigário, padre Francisco João, né? Eles é que nos ajudam e nos inspiram para poder seguir em frente na nossa missão. É uma congregação tão bonita, né, dos sacramentinos. Isso é importante. Na arquidiocese nós temos várias paróquias que são administradas, são cuidadas por congregações. E isso é muito lindo, né? A riqueza, a caminhada da nossa igreja, tantas congregações. Nosso Papa Leão XIV, que é agostiniano, também outra congregação. Nós temos um colégio aqui em Belo Horizonte que é agostiniano, Santo Agostinho. Então, é fundamental a gente ainda manter as congregações ainda na administração de paróquias. Isso é uma riqueza muito grande, porque é o aprendizado, né, Na Marcelo? congregação a gente sofre muito, viu, professor? Porque eles ficam pouco tempo com a gente. O período deles ali é 4 anos, no máximo 8. Não como os padres diocesanos, que ficam mais tempo, os outros padres, né? Que ficam mais tempo em comunidade. E quando a gente pega aquele amor com o padre, está na hora dele É lançar novas verdade. E redes. é uma coisa difícil, né, da gente entender na nossa igreja, mas uma coisa bonita também, Muito linda. porque é você ali plantar a semente e continuar. Foi o que Jesus fez, né? Ele passou ali por tantos lugares, ele deixava a semente, plantava a semente e a semente germinava, né? Então, esse Verdade. papel também é fundamental, a gente ter ali, né, o padre naquele período e depois ele tem que realmente abrir mão, seguindo a obediência da nossa igreja, o que é muito rico, porque traz aí novos aprendizados, também a oportunidade, né, da gente aprender com novos missionários, novos padres, mas não é fácil, né? Você está ali se habituando, se acostumando, né, encantando ali Daí a com o pouco padre, ele tem que ele partir, tem que ir embora. né, Marcelo? É verdade. É uma
É uma tristeza quando eles partem, é uma alegria quando chegam, mas quando vai embora, né, por estarmos ali perto da casa de formação deles, a gente tem um convívio, né, desde quando chega, do vocacionado, depois vai para o diaconato, daí a gente fica ali um bom tempo. Aí daí a pouco tem que seguir o caminho deles, é o caminho que eles escolheram para É isso, né? verdade. Mas, Marcelo, você é pai, né? Tem aí 2 filhos, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. O desafio do mundo de hoje, da gente educar nossos filhos na igreja. Não é fácil, né? A gente passa aí alguns momentos da adolescência que acaba. Tem algumas crianças, né, alguns adolescentes que se afastam da igreja. Isso traz uma preocupação muito grande para nós que somos pais, né? Na infância é um pouco mais tranquilo, que a gente está ali naquele momento da catequese infantil, mas quando chega a adolescência já é um período que a gente precisa, né, de ter uma atenção, de estar em oração para que nossos filhos permaneçam nessa caminhada. Como é que é para você? Como é que você enxerga esse desafio de ser um pai cristão e, né, tentar ali fazer ao máximo com que seus filhos sigam a caminhada que você sempre seguiu? Como é que é isso? Nossa, que pergunta, hein? É, Que pergunta forte, né, Marcelo? pergunta maravilhosa, e a gente vai tentar responder. Então, hoje eu tenho um filho que cursa medicina, então falar de Deus para quem cursa medicina, às vezes é um pouco complicado, na maioria dos casos, mas todos têm sua exceção. E o meu filho, né, que está passando nesse processo de ter várias amizades com cabeças diferentes, né, aí que entra o pai. Aí é que entra a dona Tiana, a minha mãe, que sempre orou, mesmo no silêncio, ore. E é isso que eu faço. Eu entreguei eles na mão de Nossa Senhora, tanto Caio quanto Maria Eduarda. Eu entreguei e confio que ela protege e que Jesus os abençoe e que livra de todos os mal. Muitas provações já vêm acontecendo. Eu não sei se é porque quando a gente assume a cruz, quando você assume o evangelho de Jesus, as coisas acontecem, as provas aparecem. E é através de oração que hoje eu me sinto um homem realizado ao lado da minha esposa e de minha família. Eu creio que é a oração do terço que eu sempre carrego, que eu sempre rezo e convido a todos a praticarem esse exercício, né, de evangelização, confiar em Nossa Senhora. Meus filhos, sempre que pode, o Caio, por exemplo, ele sempre que pode, ele participa das missas. Sempre que está em apuros ou que precisa de uma autoajuda, ele faz, pai, reza. Isso quer dizer que a semente foi bem lançada. Se ele vai seguir depois, eu não sei, mas a semente foi lançada. E o exemplo que vem de mim e da mãe, eu tenho certeza que é o mesmo exemplo que eu tenho de minha mãe. E esse exemplo, né, Marcelo, é tudo, né? Eu fico vendo a história de Santo Agostinho com Santa Mônica, né? Santa Muita Mônica luta. foi muita oração, muita persistência na fé, até que veio a conversão de Santo Agostinho, que se tornou, né, um dos santos mais influentes da nossa Igreja Doutor da Católica. igreja. Então, você falando aqui, eu até fiquei emocionado. Eu tenho uma filhinha de 10 aninhos e isso é fundamental, a gente entregar, né? Entregar nossos filhos na mão de Cristo e nas mãos de Maria, né? Nós que somos marianos, a gente que acredita em Nossa Senhora, porque eu falo que é só na oração, é nesse silêncio. Nós temos um movimento na igreja que é um movimento muito forte, que é o movimento das mães que oram pelos filhos, e nós precisamos aqui instituir também o movimento dos pais que oram pelos filhos, né? Por que só as mães? Não, nós também pais, nós estamos sempre, né? Nós que temos fé, como eu, você e tantos milhares que estão nos acompanhando aqui no Pod Católico. Então, você que é pai, não deixa só para a mãe a caminhada da fé. Tão importante o pai, que é exemplo de São José, né, que foi um grande exemplo para Jesus Cristo, que é um exemplo para todos nós. Eu, particularmente, sou devoto de São José, porque é maravilhoso ver aquele homem ali, né, seguindo a vocação de Cristo, seguindo os ensinamentos, a palavra de Jesus Cristo, e é um desafio muito grande para a gente,
porque a gente fica sempre, como ser humano, temeroso, né? O que vai ser dos nossos filhos? Você tem um filho cursando medicina e as faculdades hoje estão muito frias, né? Trazendo aí tantas coisas que fogem da nossa fé, mas quando você falou, a semente é bem lançada e quando a gente está aí pregado no terço, firme na oração, Sempre. Deus não nos abandona. Deus sempre ouve a prece de um pai e de uma mãe que está orando pelos seus filhos. Não é verdade, Marcelo? Isso. Professor, no auge da emoção de estar, né, participando desse post, não estou lembrando de imediato aqui a palavra, o versículo certo, né? Mas a palavra de Deus diz que basta que uma pessoa de sua família ore que ela converte toda a sua casa. É E foi verdade. através dessa oração que veio a conversão de minha esposa, que veio a conversão de toda a minha família, né? Assim, a exemplo de São José, obediente à palavra. Que bom, A Marcelo. obediência de São José, você que é devoto dele, ele não falou nada, ele só foi obediente. É verdade, obediência é tudo na caminhada de fé. Obediência. E nós já estamos quase chegando ao final aqui do nosso Pod Católico. Hoje a gente está conversando aqui com um leigo. A gente está sempre trazendo os leigos, que são realmente a vida da nossa Igreja Católica. E hoje eu estou conversando com o Marcelo Vitor, ele que serve lá na paróquia São Bernardo, lá no bairro São Bernardo, na região norte de Belo Horizonte. E está muito bonito ver aqui a sua fé, ver as sementes que você vem plantando, não só na paróquia, mas dentro de casa. E eu sempre falo isso, a gente que serve nas nossas paróquias em Belo Horizonte ou em qualquer canto desse país, a gente precisa saber e ter a consciência que nós precisamos estar servindo dentro da nossa casa. E hoje você traz esse exemplo, Marcelo, nas suas palavras a gente percebe que você é um grande intercessor da sua família, da sua casa, que é a nossa primeira igreja, né? A gente não pode estar ali na igreja maior, na nossa paróquia servindo, sendo que a gente está falhando dentro da nossa casa. Então, você que está aí nos acompanhando, tem essa consciência. Você precisa ser exemplo dentro da sua casa. Isso é um maior desafio que a gente tem como cristão. E nossa igreja, principalmente aqui de Diocese de Belo Horizonte, vem incentivando muitos leigos a buscar o diaconato, ser um diácono permanente. E como os diáconos vêm ajudando os nossos padres aqui em Belo Horizonte, é muito forte esse movimento. E você está em discernimento, você está caminhando junto com a sua esposa, né? Para você fazer a caminhada e se tornar em breve, aí no futuro breve, um diácono permanente. Como é que está isso? Como é que você despertou essa vontade? Foi seu pároco, foi seu padre lá, ou você, por si mesmo, sentiu esse chamado? Como é que foi, Marcelo? Então, eu não senti o chamado. Eu fui apontado. E eu fui apontado por 3 vezes, né? Aí, depois da indicação de um diácono permanente muito querido da nossa paróquia, que é o diácono Alen Castro, ele me convidou e eu já venho fazendo esse caminho, né, há bastante tempo. Mas como o próprio diaconato em si, ele preza muito a família, eu preferi, né, organizar minha casa primeiro, organizar minha família, para depois dar o sim. Agora nós estamos na parte do vocacionato aí, e se Deus quiser, se for da vontade de Deus, nós estaremos aí, né, com a indicação da nossa paróquia. Com certeza, vamos ver aí sua caminhada, se Deus quiser, e você ainda, em nome de Jesus, se for esse o chamado, e acredito que seja, né, de se tornar um diácono aí da nossa arquidiocese, eu tenho certeza que você vai contribuir muito, não só com a paróquia São Bernardo, mas com toda a arquidiocese. Marcelo, chegamos ao final do nosso Pod Católico, muito bom estar aqui com você, ver, ouvir aqui o testemunho de um homem de fé, de um homem de oração, principalmente de alguém que faz diferença na sua comunidade. Você que está nos acompanhando, seja luz, seja vida na sua comunidade. Ali onde Deus te colocou na sua paróquia, você tem que fazer diferença. Deus coloca ali na simplicidade um chamado grandioso, quando a gente muda o entorno do nosso bairro, quando a gente muda as pessoas que estão ali colocadas por Deus ao nosso lado na paróquia. É tão gratificante, né? É na pequenez que se formam as grandes mudanças. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para aqueles pais que estão desanimados, estão ficando só no sofá, como diz, né, Papa São Francisco, né, nosso Francisco, sai do sofá, jovem, sai do sofá, pai, sai do sofá, vai evangelizar, vai participar da vida da paróquia. Então, deixa uma mensagem aí para os pais que estão ainda meio com medo, né, de buscar o caminho da igreja, Marcelo. É isso aí.
Então, a maioria das vezes as pessoas pensam que igreja é para mulher. Não, a igreja é para todos. A igreja é para você, pai, né? A missão que Deus te confiou, o dom de ser pai, que não é para todos, são para poucos. A alegria de ser pai. Então a gente precisa honrar o nome, pai. Vai e faça pelo seu filho. Ore pela sua casa. Ore pelo seu casamento. Ore por tudo que você tem, que você é. Porque Deus é contigo e a Virgem Maria há de conduzir tudo que você precisar. Reze o terço, faça algo, seja diferente, mas faça valer o nome que você tem, que é chamado pelos seus filhos, que é ser pai. Marcelo, vou te dar mais uma missão. Tantas pessoas que devem te pedir para, né, nas suas orações, colocar em intenção. Peço que você coloque na minha intenção, da intenção da nossa produtora aqui, Ana Paula, né, da nossa produção audiovisual aqui que está conosco. Então, nos textos que você estiver rezando, lembra da gente. Ó, vou rezar aqui pela turma lá do Pod Católico, para que esse canal continue a ser um canal de transformação, de exemplos, que a gente possa continuar a trazer aqui pessoas maravilhosas como você, que são inspiração para outros, pela simplicidade, mas acima de tudo, pelo poder da oração. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje, viu? Que Deus continue te iluminando, Amém. te protegendo. Amém. E que você continue, né, sendo esse pai diferenciado e esse cristão diferenciado que você é. Professor Wendel, uma vez eu estava saindo da minha casa bem rapidinho, eu sei que nós já estamos com o tempo estourando, mas estávamos a caminho saindo da minha casa, indo para a igreja, e logo do lado tinha um bar. E a pessoa viu eu sair todo arrumado, indo para a igreja, ele pegou e brincou comigo. Ei, reza para mim. A mesma pergunta que você fez agora. E eu quero encerrar esse trabalho, né? Essa apresentação nossa aqui, orando por vocês. Claro, por nós e por aqueles que estão nos acompanhando aqui, né, agora em sua casa. Vamos receber essa importante oração cheia de fé do Marcelo. Muito bem. Deus Pai de bondade, Deus Pai misericordioso, quero te entregar, Senhor, esse estúdio, todos aqueles produtores, câmeras, apresentador, todo aquele que formam essa cadeia, né, de evangelização, que o Senhor derrame sobre a bênção, sobre a vida de cada um desses aqui, Senhor. Defenda a casa deles, defenda o emprego deles, defenda tudo aquilo que eles têm, que eles são, Senhor. Que esse canal seja usado para a tua honra e tua glória. Livra eles, Senhor, de todo mal ou perigo. E sob a intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Senhora Aparecida, dessa a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Opa, estamos abençoados, viu? E a bênção continue aí na sua casa, continue com você que acompanhou conosco esse Pod Católico. Semana que vem tem mais, toda semana a gente trazendo, né, uma pessoa abençoada para trazer uma palavra de fé e de esperança. Um grande abraço, boa semana, obrigado, Marcelo. Tudo com Jesus, nada sem Maria.